preocupado em difamar trotskista e isolar trotskista, era maoísta brigando com os dois e assim por diante, era anarquista dizendo que os três estavam errados, e se fragmentou de tal forma a corrente política que representava o trabalho, que possibilitou uma vulnerabilização das classes que viviam do salário, das classes trabalhadoras, fossem produtores de riqueza ou fossem aqueles que trabalham no setor de distribuição da riqueza, no setor de controle necessário para o moderno tipo. E aí a gente teve a eleição da Margaret Thatcher na Inglaterra, do Ronald Reagan nos Estados Unidos e do Helmut Kohl na Alemanha. E essa trinca, ela deu origem a uma contra-revolução, ou ela iniciou um processo contra-revolucionário. A Margaret Thatcher iniciou esse processo contra-revolucionário de duas formas. Por um lado, ela atacou a classe trabalhadora na Inglaterra, quebrando o sindicato dos mineradores e acabando com a indústria de mineração do carvão na Inglaterra. E a outra foi vender a ideia de um capitalismo popular através da privatização, que no primeiro momento, essa privatização na Inglaterra, ela foi feita nos mesmos moldes daquela privatização que foi feita no Brasil, da Petrobras, onde a gente usava o fundo de garantia para comprar ações da Petrobras, mas tinha que permanecer durante um determinado tempo com aquelas ações imobilizadas para depois poder vender. Da Inglaterra, as ações foram crescendo de valor até o momento em que elas podiam ser vendidas. No momento que elas podiam ser vendidas, elas baixaram brutalmente de valor. Então, as pessoas que entraram nisso saíram perdendo. A política de PDV, de emissão voluntária, acompanhada de toda uma doutrinação do empreendedorismo, que as pessoas teriam mais liberdade, por um lado, por outro lado, apresentariam os seus talentos de forma melhor e, portanto, elas melhorariam e todo mundo melhoraria, que foi universal. As políticas de reajuste fiscal e estrutural impostas pelo Banco Mundial e pelo FMI para oferecer recursos imediatos para os países saírem das crises, né, que exigiam reformas brutais. Esses processos, todos eles, foram acompanhados também de uma intensa campanha ideológica nos meios de comunicação, de tal forma que, a partir dessa campanha ideológica, se convenceu as pessoas de que o que estava sendo proposto e apresentado era melhor do que o que existia e do que qualquer alternativa. Né? E, a partir daí, então, teve o sucesso que durou, uns 10 anos, ou seja, até todo esse volume de riqueza ter sido apropriado, ter sido reconcentrado. E a outra coisa que a gente não pode esquecer é a utilização da guerra. Quer dizer, a gente tem em 1991 a Guerra do Iraque, a primeira Guerra do Iraque, que foi uma sinalização para aqueles estados que não queriam se modificar, o que eles sofreriam. Se nós formos olhar desde 1991 até os dias de hoje, todas as guerras que aconteceram foram para obrigar os estados a se subordinarem a essa lógica. A última guerra, e ficou bem clara, é a guerra da Líbia hoje em dia, né? Quer dizer, o último aliás,
Eu vi três coisas estarrecedoras nessa guerra da Líbia. Primeiro, o empalamento do Saddam Hussein, que foi filmado, Saddam Hussein não, desculpe, do Gaddafi, que foi filmado e foi colocado na internet. A segunda foi a degola do filho dele, aquele que era comandante de uma força especial da Líbia, que ele foi filmado, o ato da degola dele, e foi disponibilizado no YouTube. Inclusive tinha um artigo que saiu no Caos em la Rede, que colocava todos esses vídeos de selvageria. Como eu não salvei o artigo no dia e na hora, no outro dia, quando eu fui procurar, não estava mais, e inclusive os vídeos já não estavam mais. Tem o vídeo filmado da degola do filho dele, e agora, não sei se vocês viram, prenderam o que seria o herdeiro dele no poder, o Saif al-Islam, e todas as fotografias aparece ele sem 3 dedos, que cortaram as falanges. Pode ter sido uma vingança, mas pode ter sido também, vamos que ele tivesse uma conta na Suíça, uma conta secreta, etc. e tal, onde a identificação se dava por meios eletrônicos de controle da impressão digital. Bota no gelo, leva lá, coloca ali e a conta está aberta e pode ser manejada, né? Então, isso aí pode ser. E essa grande campanha ideológica que tem dos chamados meios de comunicação, mas que se a gente for olhar hoje, eles não são meios de comunicação. Na realidade, o que são hoje isso? Se nós pegarmos a imprensa norte-americana, desde a televisão até as revistas científicas, elas estão concentradas em pequenos grupos, e se nós formos ver quem é que controla esses grupos, o grupo da Boeing, o outro grupo armamentista do complexo industrial militar norte-americano, ligado a Martin Marietta, o outro grupo, que é o grupo que controla, da Disney, que é controlado também por uma indústria armamentista, e toda a publicação é feita de forma a não fazer a crítica, mas fazer a propaganda e barrar toda e qualquer possibilidade de crítica, né? E se nós formos chegar mais para perto de nós, o que nós vamos ver hoje? O que nós temos de imprensa? O que dessa imprensa que nós temos é uma imprensa livre no sentido que pertence a um jornalista ou a um empresário independente, mas não pertence a um grande grupo. E esses meios de comunicação, na realidade, eles não fazem uma informação, não dão uma informação, eles não fazem uma análise, eles fazem a propaganda e a defesa dos interesses dos seus controladores. Seja uma grande editora, uma grande rede de TV, seja um pequeno grupo de rádios esparramadas pelo interior do país, aqui em qualquer parte do mundo, fazem isso. No caso da Alemanha, a gente tem o grupo Bertelsmann, que controla a imprensa da Alemanha, e esse grupo é ligado à indústria armamentista alemã. No caso da França, que é um outro caso mais particular, nós temos a boa parte da imprensa importante da França sob o controle do jornal El Figaro. Le Figaro, aliás. El Figaro seria em espanhol. Le Figaro. E esse jornal, ele pertence ao grupo que é o fabricante dos aviões Rafale. Essa rede pertence a esse grupo, que tem interesses financeiros, interesses bancários, etc. e tal, e assim por diante. Que tem interesses em privatização para aumentar a rentabilidade,
tem interesse em privatização para desmontar as firmas e as empresas e, com isso, então, acabar com a possibilidade de concorrência. Compra uma firma, preço de sucata, desmonta ela e acaba com a concorrência. E nós tivemos a derrota da União Soviética na Guerra Fria, que ela foi um baque muito forte, mesmo para aqueles que eram críticos da União Soviética, porque ela sempre era uma alternativa. A partir da derrota dela na Guerra Fria e da grande ofensiva econômica para destruir o que restava dela e da grande ofensiva ideológica para mostrar que o sistema era errado, que o sistema era errado nas suas origens e que não tinha reforma e que por isso foi destruído, eles passaram a ter um domínio, um controle quase que totalitário. E, a partir daí, então, eles vieram implantando todo esse processo. Então, a gente tem isso por um lado, né? Por outro lado, acompanhando tudo isso, nós tivemos um processo de mundialização da economia, como os franceses gostam de chamar, ou a globalização liberal, com a flexibilização ou a precarização das relações do trabalho, com a terceirização e com a desterritorialização da produção, que vai buscar os países onde existe menos controle sobre as relações trabalhistas, onde não existe uma legislação sobre tempo de trabalho, sobre hora extra, que não existe uma fiscalização sobre as empresas que empregam os trabalhadores, né, e começam a produzir nesses países. A produção nesses países não é porque seja, embora por causa dessas condições legais ela se torna vantajosa, ela não é transferida para esses países por essa razão, exclusivamente. Quer dizer, quando você transfere a produção de roupa dos Estados Unidos para a Coreia, está se quebrando o poder dos trabalhadores na indústria têxtil norte-americana e do sindicato dos trabalhadores da indústria têxtil norte-americana. Quando a Coreia se torna um país onde tem uma classe de trabalhadores da indústria têxtil forte, o sindicato começa a reivindicar, se transfere para a China e se quebra a coluna vertebral desse setor de trabalhadores na Coreia. A indústria de tênis, o Nike, né? O Nike ele produz em qualquer parte do mundo por terceirizados e ele não tem nenhuma preocupação se 20% dos trabalhadores daquela fábrica, no fim de 2 anos de trabalho, eles são inúteis para o mercado de trabalho porque eles foram mutilados nas máquinas, porque isso aí é responsabilidade do terceirizado e da legislação do país onde está estabelecida a fábrica, que não prevê controle e fiscalização. Eles não têm preocupação nenhuma com a utilização de trabalho infantil em condições de semi-escravidão, que era como acontecia na fábrica da Nike na Indonésia, né? Porque era responsabilidade dos indonésios, eles diziam, né? E eles não iam tirar a fábrica da Nike da Indonésia porque lá cobravam muito pouco para fabricar um par de tênis, proporcionando uma taxa de lucro brutal, né, pelo preço a diferença entre o preço da produção e o preço da venda desse tênis. Como é que foi acabada a exploração desse trabalho infantil em condições de semi-escravidão na Indonésia? Uma campanha de boicote nos Estados Unidos e na Europa aos produtos da marca Nike. Começaram a deixar de comprar, em alguns locais faziam um piquete dizendo que na frente das lojas, dizendo que a Nike usava trabalho infantil escravo. Aí ela começou a sentir, então ela tirou a fábrica, a franquia lá que terceirizava
terceirizava na Indonésia, transferiu para o Vietnã para limpar a barra e continuar vendendo. A indústria automobilística é a mesma coisa. Quer dizer, hoje tu pega, fazer uma comparação próxima a nós aqui, pega a GM em Gravataí, com a automatização, o regime de trabalho que ela tem, etc. e tal, e compara essa fábrica da GM aqui de Gravataí com a fábrica da GM de 10, 15 anos atrás em São Paulo. E o que a gente vai notar? É que o trabalhador da fábrica da GM aqui de Gravataí, ele produz por ano de trabalho 4 ou 5 vezes mais automóveis do que o trabalhador de 10, 15 anos atrás produzia na fábrica de São Paulo. O automóvel não baixou de preço, ele continuou subindo de preço, né? Então, são esses processos que levam à destruição da capacidade, ou a tentativa de destruir a capacidade de resistência, mas só que está chegando a um limite. Está chegando aquele limite que nós estamos entrando na barbárie, né? E, paralelamente a isso, tem toda um véu ideológico. Qual é o filme que a gente vê hoje que diz que o capitalismo é ruim? Quer dizer, há alguns anos atrás, ainda existiam alguns filmes que diziam que o sindicalismo era bom, que diziam que lutar pelo sindicato, mesmo que pudesse prejudicar a vida individual da pessoa no presente, trazia para o conjunto de trabalhadores e para a própria família da pessoa no futuro uma posição melhor. Hoje não tem. Os filmes de hoje, eles são, todos eles, apologia do individualismo, apologia do antissocialismo, apologia do antissindicalismo, apologia de toda e qualquer ação coletiva e assim por diante. Bom, se nós levarmos em consideração que a maior parte da nossa educação não vem da escola, não vem do sindicato, ela vem do cinema, ela vem da televisão, nós estamos sendo educados desde pequenos e sendo reeducados permanentemente depois de adolescentes e adultos para não contestarmos essa ordem de mundo que existe hoje. Isso aí é marcante. Tem um filme que eu gosto muito de dar o exemplo, que é o Baby, um Porquinho Trapalhão. Não sei se alguém viu esse filme. A maioria das pessoas dizem que não viram, eu mesmo dizia, não, eu não vi, e a minha filha queria ver, só tinha um aparelho de TV em casa, eu tive que assistir. Mas peguem o Baby, o Porquinho Trapalhão, é um filme para criança, ele é muito marcante, mas vamos ver. Quem são os personagens do Baby, o Porquinho Trapalhão? É o Baby, que tem uma condição de classe, ele é um porco de uma grande granja que vai ser levado pro abate. Ele é retirado dessa grande granja e ele passa a ter uma vida individual própria, independente. Esse mesmo Baby, ele se transforma num cão de guarda, substituindo a cachorra pastora velha. E o filme tem embutido uma outra coisa, que o fascismo não é ruim, porque aqueles cães selvagizados que atacavam o rebanho, etc. e tal, são cães que apenas se desviaram do caminho, mas que não são ruins. Eles cumpririam a função de policiais, que o Baby termina cumprindo. Por outro lado, como é que são tratados os intelectuais? É a gata, aquela gata que é ciumenta, que é rancorosa, e etc. e tal, e que quer destruir o Baby porque ele se tornou o queridinho da família. E como é que é tratada a massa, o conjunto?
é o pato, que é o inocente útil, que vai atrás da gata para prejudicar o baby, que é o indivíduo, individualizado. E como é que termina tudo? Termina tudo com o baby sendo o cão pastor do rebanho e ganhando um prêmio que não é para ele. O prêmio é para o dono da fazenda, porque ele consegue manejar as ovelhas direitinho. Então, uma criança que vê 3 ou 4 vezes esse filme na idade de entre 4 e 8 anos de idade, essa criança ela fica maravilhada, ela vai querer ver mais o filme e ela vai assimilar o filme porque ele foi feito para ser isso, para ser assimilado. Ele foi feito para ser internalizado. A partir dali, ela vai ter um referencial há um tempo atrás a gente chamava moral e cívica, que substitui toda a educação moral e cívica dada pela igreja, que já não dá mais, moral e cívica dada pela família, valores e padrões da família, e a moral e cívica dada nas escolas. A formação básica dela, o núcleo do pensamento, o eixo do pensamento dela vai ser moldado por aquele filme. E ela vai memorizar, porque o filme é bonitinho, o porquinho, safadinho é bonitinho, dá vontade de ver uma segunda ou uma terceira vez aquele filme. E ela vai memorizando e internalizando. Então, tem isso. E a grande exploração aí é um estelionato, um brutal estelionato cultural, dizer que o socialismo, mesmo o socialismo realmente existente, o socialismo soviético com todos os seus defeitos, ele fracassou pela incapacidade de resolver os problemas. Não, na realidade ele não fracassou pela incapacidade de resolver os problemas. Ele foi derrotado numa guerra mundial onde foram usadas todas as armas e todos os instrumentos possíveis para derrotar. Inclusive a ameaça de uma guerra de holocausto. Lembrem os discursos do presidente Ronald Reagan. O mundo está dividido entre o reino do bem e o império do mal. Tem que destruir o império do mal. Isso acompanhado na prática pela Guerra nas Estrelas, iniciativa de defesa estratégica, que terminou fracassando, mas que levou também a União Soviética, numa hora que ela tinha que passar dos canhões para a manteiga, para acalmar a sua população, melhorar as condições de vida da sua população, ela teve que se dedicar a canhão e mais canhão e a parar de produzir manteiga, acabar com o bem-estar da população. Até que chegou um determinado momento que o Gorbachev achou melhor jogar a toalha. No momento que o Gorbachev jogou a toalha, que foi aquela conferência dele com o presidente Ronald Reagan, aí vem logo em seguida a dissolução do Pacto de Varsóvia, a dissolução do Comecon, e o efeito foi a implantação da selvageria na União Soviética, com a destruição da União Soviética. E o que é importante, contra a vontade da população soviética. Por quê? Porque a dissolução aconteceu logo após aquela tentativa de golpe, que até hoje eu não entendo aquilo, não querendo falar mal dos bolivianos, mas qualquer sargento boliviano saberia dar um golpe melhor do que aqueles generais soviéticos, treinados para isso, entre outras coisas. E uma assembleia de deputados, de 130 e poucos deputados, numa sessão em que participaram 30 deputados, decretou a dissolução da União Soviética e a expropriação de todos os bens do Partido Comunista e a determinação de privatizar todos os bens que existiam no território russo da antiga União Soviética. E aí o que a gente teve? A gente teve a gangsterização, a máfia, o surgimento da máfia soviética, da máfia russa, que terminou espoliando de tudo que foi maneira os bens
da população soviética. E o efeito, até hoje, o efeito está aí, claro. A expectativa de vida do soviético, que no final do regime era de 72 anos de vida, hoje são 54 anos. Quer dizer, a expectativa de vida lá decresceu 18 anos. Isso aí é brutal. No caso da Alemanha, depois da unificação, o governo alemão vendeu para uma empresa italiana, que depois descobriram que era a máfia de Nápoles, que essa empresa era a fachada da máfia de Nápoles, toda a indústria siderúrgica da Alemanha Oriental, com o argumento de que essa máfia tinha que, essa empresa tinha que modernizar aquela indústria. Financiaram a fundo perdido centenas de milhões de dólares. Quando chegou o fim, e era a época da indústria começar a produzir, eles foram ver, as fábricas estavam todas desmontadas, os equipamentos todos cerrados, e todos tinham sido vendidos como ferro velho, e a empresa aquela não existia mais. E a máfia mais poderosa, mais rica. Né? A indústria farmacêutica da Alemanha Oriental, que era bastante desenvolvida, ela terminou tendo roubada todas as suas patentes e as técnicas de produzir por indústrias farmacêuticas da Alemanha Ocidental. Né? E, ao mesmo tempo, uma campanha de que a indústria da Alemanha Oriental tinha que ser toda ela paralisada porque ela era altamente poluidora. 3 ou 4 anos depois, começam a surgir os estudos dizendo que a indústria da Alemanha Oriental não era exatamente muito mais poluidora do que a indústria da Alemanha Ocidental. Mas aí já tinha sido destruído, aí já tinha toda uma propaganda, já tinham intelectuais que tinham escrito obras magistrais e que tinham sido muito divulgadas e multiplicadas, dizendo que o sistema não prestava, que a indústria deles era um atraso, que era poluição, etc. e tal, e que foi muito bom ter acontecido aquilo. E que os alemães orientais tinham que se adaptar ao novo mundo, à sociedade da empregabilidade. Claro que eles não se adaptaram porque não tinha emprego para eles quando as empresas foram destruídas. E os que se adaptaram passaram a trabalhar num regime de trabalho brutal, porque antes lá eles trabalhavam 6 horas por dia. E o resto do dia era para a vida deles. Agora eles estão trabalhando, os que têm emprego, 10, 12 horas por dia. O salário deles é menor do que o da Alemanha Ocidental, porque eles são menos produtivos. Eles têm um problema genético, o alemão oriental, ele tem um probleminha genético, que quando comparado ao alemão ocidental, ele produz menos, ele produz muito menos do que o alemão ocidental. Então ele tem que ganhar um salário menor. Então é por aí. E na realidade... Oi? Tá, não, e na realidade que a gente tem é um mundo de um fundamentalismo religioso que se chama neoliberalismo, que se chama hiperindividualismo, que se chama pós-modernismo, que não tem nenhuma fundamentação no mundo concreto real, mas que através da propaganda é altamente aceito, assimilado. E a gente hoje tem, inclusive, dificuldade de discutir fora desse referencial. E outra coisa, tu não pode ser crítico. Isso aí eu me lembro, um colega nosso que dizia, nós devemos, a partir de agora, ser proativos. Nós não podemos ser críticos, temos que ser proativos. Então foi esse cercamento. Oi. Oi. Não, com relação ao que está acontecendo no mundo atualmente, com a questão da Europa,
com a questão nos 99% nos Estados Unidos, a questão dos 99%. Qual a sua visão? Nós iremos mergulhar